E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa sobre arte com Nathalie Olivier. E aí, Isso. Nathalie, beleza pura? E aí, tudo bem? Eu tô Massa. bem. E a casa, conheceu? Eu falei, não é uma casa, é uma mansão, né? Uma Gigante, mansão, assim. né? Muito massa o projeto, tô encantada, de verdade. É incrível, né? É. Uma casa mágica. Eu digo que a casa de Vovó Dedé é uma casa cheia de magia, porque ela transforma a vida dessa garotada, né? Isso. Que estuda aqui, curso de violão, violino, violoncelo, tem escola de gastronomia. É uma coisa formidável, né? É, e acho que todos deviam ter acesso a essas coisas, assim, né? Tipo, a arte, principalmente, que muda Transforma, as pessoas, né? transforma. E por falar em transformação a partir da arte, como foi que Nathalie Olivier teve essa transformação de vida a partir da arte e mergulhou na cena artística, né? Como foi isso? A arte, pra mim, sempre foi uma coisa muito natural, porque minha mãe e minha avó também pintam, né? Minha avó tocava sanfona, tocava piano, Massa. pintava, ela bordava, no caso, que ela já faleceu, e minha mãe também. Ela foi a primeira pessoa a comprar uma tela para mim, minha mãe, né? Sempre incentivou, sempre pintou comigo. Então, sempre, é que nem o Jess falou, vendo o embrião, para mim, acho que é bem isso, assim. E eu me considero ainda o embrião que está tentando se firmar aí nesse mundo de arte. Mas é uma coisa que sempre fez parte de mim e que eu não consigo me ver sem, assim. Sempre teve presente. Sempre. Né? Então, esse ambiente de casa proporcionou. Não teve como não fazer arte, né? Não tive muita escolha, não. É filha única? Não, tenho uma irmã e um irmão. E essa galera também mexe com arte ou tu foi a escolhida? Não, minha irmã até gosta também, ela já desenhou e tal, mas ela não segue esse caminho, nem meu irmão, não. Então tu foi a escolhida. Isso. Essa aqui vai ser artista, Isso, né? Que massa. Então, desde muito menininha. E no desenho, no começo, como é com toda criança, como Isso. foi? Sempre foi com desenho, né? O que tinha disponível, giz de cera, lápis. Aí depois minha mãe começou a comprar tinta, aquela coisa, né? E na escola eu sempre também fazia, quando tinha atividade, eu sempre tentava extravasar, assim, fazer essa parte mais criativa. Sempre fui uma criança muito criativa, assim, nesse sentido. Sempre tentava pensar fora da caixa. Massa. É. A menina da sala que diz, se quiser fazer um trabalho diferente, chama ali Era exatamente isso. a Nathalie, né? Era. Massa demais. O guache, né? A tinta guache, né? Que é apresentada, a gente vê, você tem uma sala ali com 20 crianças, e aí tem uma, duas ali que você já vê que se destacam, né? Exato. Que já tem um olhar diferente. Você diz, desenha uma menina. Aí todo mundo desenha a menina lourinha, moreninha. Aí vem uma que pinta de rosa o cabelo. Isso, né? Que pinta a menina de verde. Né? Aí diz, essa aqui é que fez diferença, né? Fez diferente. Mas o desenho, quando começou a aprimorar, dizer, cara, essa menina realmente aqui, eu, né, tô indo para a arte. Quando foi com que idade, mais ou menos? Eu acho que foi mais na adolescência, que eu Entendi. ficava na escola desenhando, na sala, e todo mundo ficava vendo. E aí tinha aquelas coisas de escola cultural, né? E eu sempre fazia uma tela, e o pessoal ficava impressionado, assim, com o trabalho. E aí eu percebi que poderia ser algo que poderia seguir, né? Assim, sempre procurei fazer. E na adolescência eu fui meio que estudando também, né? Eu nunca fiz aula, assim, nessa época, né? Eu fiz depois de adulto umas aulas de desenho com o Galber, dizendo que tem até um ateliê aqui, né? Que é tipo, dar aula aqui em Fortaleza. Só que antes disso eu sempre fui por conta própria mesmo, isso. Né? E pintar também. Eu sempre pintei, nunca fiz aula de pintura. Entendi. Então foi mesmo a prática. Foi a prática, né? A prática. E desenho é prática, né? Pintura desenho é prática, desenho é prática. A gente tem Você pode até ter uma predisposição para isso, como eu tinha, mas se você praticar... tudo é prática, né? A galera diz, arte, mas eu acho que é 80% de Com certeza. esforço. Não desistir, né? E de perseverança e de ficar ali aprimorando. Mesmo quem estuda tem que praticar. E quem não estuda formalmente, eu acho que até pratica mais, porque não tem ninguém ali ensinando. Exato. Então você é obrigado ali a praticar. E a escolha profissional, como foi? Teve uma hora que pensou em outras coisas? Como foi isso? Sim, quando eu fui fazer o vestibular, eu pensava em artes visuais, só que eu fui para letras. Porque eu também tem um pouco a ver, né? Eu também sempre escrevi, sempre fui uma leitora assim, ávida, e eu amo literatura, né? Então, eu fui para letras também, me apaixonei pelo curso, só que eu não queria ser professora. Eu cheguei a dar aula, mas vi que não era para mim assim. Mas eu dei aula de literatura e de artes também. A artes eu gosto de dar aula, sabe?
E aí eu escrevi um livro também de poesias, continuo escrevendo, né? Quero lançar um romance, uma história em quadrinhos. E, enfim, me formei e tal, mas sempre com a arte ali do lado, a pintura. Entendi. Mas se formou em letras? Me formei, aí sempre ali com a pintura, participando de algumas exposições ali e acolá, né? Entendi. Fazendo alguns cursos também de soltos assim, né? Livres de pintura, de desenho. E trabalhei na área da publicidade também, trabalhei na parte de editorial. Trabalhei de um pouco, assim, de cada coisa. Entendi. E até que agora, realmente, eu estou mais focada na parte de ser uma artista visual, assim, de fato. É isso que eu quero, sabe? Que é isso que eu quero fazer para minha vida. Massa. É o chamado que não tem como você se desvia Exato, ali, tenta, né? até Não, eu tenta, vou mas fazer depois ali outra coisa e tal, mas não tem jeito, né? não tem. É o que eu costumo dizer, a gente não é artista por escolha. Acho que a arte vem e escolhe A o gente, artista. É, diz, você vai ser artista e é uma forma de viver que não tem como, né? Você não consegue. Eu acho que muitos artistas já tentaram até parar. Eu conheço alguns amigos que passaram um tempo um pouco fora do circuito e tal, mas não tem jeito, volta, né? Porque é uma necessidade de alma, né, Nathalie? Uma necessidade de alma, né? Quando eu fiquei um tempo, você define, assim, para mim é isso, assim, a parte interna, sabe? Você não fazer arte parece que você está matando a parte sua, que é muito importante. Verdade, verdade. É um adoecimento É um quase, né? adoecimento, exato. É verdade. Mas Para o artista, se quiser adoecer um artista, é tirar as tintas, tirar tire o tudo. material de pintura. É massa demais. Mas a letras e tem muitos artistas que foram para letras, né? E eu vejo que a literatura e as artes visuais conversam muito, né? Eu acho que tem a ver um pouco com a narrativa, que para mim sempre foi uma coisa assim, a pintura também faz parte da narrativa, né, que eu estou construindo ali. Eu penso muito em histórias que podem correr nesse mundo que eu crio, né? Então, para mim, eu acho que faz sentido também você ir para letras, né? Que lá você vai estudar muito literatura. Literatura também é arte, né? Escrever uma história que impacte as pessoas. Na verdade, a pintura, o desenho é uma forma de poesia, Com né? certeza, também. Só que aí você está escrevendo aquilo de forma diferente. Isso, né? também. Quando eu comecei a tentar entender um pouco mais de arte, porque a gente começa a fazer sem entender, né? E aí a galera falava assim, poesia, poesia. Eu disse, que negócio de poesia? Poesia é literatura. E nas artes visuais não tem nada a ver com poesia. Aí depois eu fui começando a entender que nas artes visuais tem muita poesia, né? Que, na verdade, ali você está narrando em versos, só que de forma visual, Exato. sem precisar escrever, e algumas vezes a gente até escreve. Eu gosto muito de escrever nos meus trabalhos, né? E muitos artistas gostam de escrever. No teu caso, tu leva a palavra para o teu trabalho também? Não, geralmente eu não levo, assim. Realmente, Entendi. eu uso mais as cores nessa parte poética, que eu acho que as cores, elas trazem a atmosfera poética, emotiva, Massa, sabe? Que atingir as massa. pessoas. Então consegue mesmo, eu acho que aí é mais massa ainda, porque você consegue colocar toda a poesia sem precisar Escrever, usar a palavra, né? Massa demais. E deixou as letras, deixou total e está Não. mergulhada ou está ali levando Então, as duas? eu fiz parte de um grupo de estudos na UES de autobiografia, memórias e identidade com a professora Sara Diva, e é uma coisa que eu continuo, assim, Autobiografia, memórias e memória. identidade, que a gente Legal. estudava sobre essa questão que você mesmo escreve sobre você, sobre a memória, né? Acho que é um tema que me interessa muito, porque até meu trabalho é um pouco autobiográfico, acho que todo artista também é, mas eu sigo nesse caminho, assim, que Entendi. eu acredito, sabe? E aí eu sigo continuando estudando também literatura, porque é uma coisa que eu realmente sou apaixonada, sabe? Gosto de escrever, tentando escrever artigos para publicar, talvez fazer um mestrado em arte e literatura também, porque é uma coisa Massa. que Levar instiga, as duas, assim. né? Isso, E fazer essa imbricação das duas áreas, Isso, né? É muito massa quando o artista passeia em outras áreas, que acaba trazendo para a questão a bagagem, né? do autobiográfico, né? Questão do autobiográfico. E aí, neste momento, está nessa coisa de vou mergulhar totalmente Isso. na arte. Ateliê, em casa, fora? No como momento é em que tá? casa. Quero muito ter um dia um ateliê fora, porque eu acho que ajuda muito ao trabalho, assim, né? Porque querendo em casa tem muita intervenção, né, às vezes, das outras pessoas. É interessante Mas isso, eu vou né? pro meu canto assim, eles entendem, mas assim, Mas a questão de trabalhar em casa, Júlio Jardim, um abraço para o Julinho, a gente conversando uma vez, ele dizendo assim, a gente precisa ter contato com o trabalho. E às vezes a gente leva para o ateliê
E como você não mora no ateliê, você não tem tanto contato com o trabalho. Eu Verdade. tenho visto muitos artistas que estão com o ateliê em casa, justamente por essa dinâmica de vida e que você passa ali no trabalho, mexe, você acorda no meio da noite, vai para o trabalho, né? Tá ali, tem um ensaio, vai para o trabalho. E se o trabalho estiver no ateliê, você precisa ir lá. Que é Isso. legal também. Você ter aquela disciplina, né? De estar no ateliê, ter aquele momento e tal. Mas eu acho que disciplina, pelo menos para mim, né? Não combina muito com a arte, não. O teu trabalho é disciplinado? Tu tem aquele momento de trabalhar ou é impulsivo? Como é que funciona? Eu acho que é o meu tema, assim, tem momentos que eu estou mais disciplinada, que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu estou pesquisando alguma coisa, eu quero fazer aquilo naqueles dias, ou tem momentos que é mais impulsivo. Acho que depende muito, assim, do... Entendi. Não é nenhuma coisa que fica por ali, Mas né? eu sou, assim, de natureza, uma pessoa bem disciplinada nas questões que eu quero fazer, sabe? E aí eu acho que eu levo um pouquinho também isso pra minha rotina, assim. Todo dia eu tento fazer alguma coisa, sabe? Entendi. Tenta produzir sempre, né? Isso, é. Mesmo como não tá, que às vezes a gente está naquele ato, né? Aí mesmo quando está no hiato, cara, tenta fazer alguma É, pra coisa. ver se sai disso também, né? Porque ajuda a praticar, tentar fazer E tem alguma a questão coisa. da pesquisa, né? Porque como tu tem uma pegada que vem de uma universidade que é densa, né? Letras é densa, tem uma pegada de pesquisa e literatura é muito pesquisa É, também, né? muita leitura. Então tu deve levar isso para dentro do teu trabalho de artes visuais, né? Sim, quando eu tô com um tema, assim, eu fico fissurada. Eu leio artigo, eu leio livro, leio fotos de filme, tipo, eu procuro tudo aquele tema, sabe? É uma coisa que... Massa. Como é o tema? Como diz aí um tema aí. Eu, é, pelo que eu, assim, notei nos últimos anos da minha pesquisa, que eu comecei mais ou menos em 2020, na pandemia, que foi, tava bem, assim, procurando uma saída, assim, naquele momento, Entendi. né? E aí eu fui percebendo que a minha pintura, ela é muito uma questão psicológica mesmo, né? E quando eu imagino a pintura, eu imagino um mundo vazio e eu vou criando essas criaturas, esse planeta, né? Vamos dizer assim. E aí as coisas vão surgindo. Essa série que eu criei agora, que eu estou até tentando fazer uma exposição, é exatamente isso, né? Que esse mundo vazio, que se passe um dia e que as criaturas estão lá. Mesmo que elas estejam juntas, elas são muito solitárias. E tem esse teor meio delirante, meio onírico, que eu gosto muito dessa coisa do Legal. devaneio, do sonho. Porque eu acho que é uma coisa que foge muito da realidade, que essa realidade a gente já tem, né? Eu procuro fugir um pouco dessa coisa do real. Gosto disso, essa parte do sonho, do... Interessante essa parada do sonho, né? Muitos artistas, né? E tem essa divisão do onírico e do real. É, Mas o onírico, ele não é real? também. Ele não está É presente? realidade, Eu sempre tenho fantasia, essa né? dúvida. E como ele está presente, eu acho que todo dia a gente sonha, mesmo que a gente não Sim. lembre, né? Exato. E isso faz parte tão fortemente da vida do ser humano. Eu não sei, o pessoal diz que animais também sonham, Uhum. né? Não sei, não pesquisei ainda, não sei. Às Em vezes qual eu olho nível, né, de sonho? que é o sonho, que às vezes eu olho para meus cachorros, eles estão lá virando os olhos, eu acho que eles estão sonhando com alguma coisa. Mas a gente sonha, né? E a gente sonha dormindo e sonha acordado. Exato. Mas o sonho dormindo, ele transporta a gente, né, Nathalie? No inconsciente mesmo. E para lugares, às vezes de memória e às vezes improváveis. Improváveis, é. Né? E eu disse, caramba, que loucura. Então, e tem gente, pessoal, do espiritismo, fala muito que o sonho, ele é uma parada que acontece Uma viagem, né? verdadeiramente, né? No outro local. Como se a gente tivesse duas vidas, uma vida aqui e uma vida lá. Mas eu particularmente vejo isso tudo como realidade. Porque a gente vive isso, né? Queira que não queira. Só que não é nesta realidade do que a gente Física, acorda. né? Exato. Física, né? E aí, esse teu mundo é um mundo de lá, ou tu tá falando da galera daqui também? É interessante porque, geralmente, as minhas pinturas eu tiro de registros que eu tiro do cotidiano. Só que aí eu inverto esse cotidiano trazendo essa fantasia, sabe? Eu transformo com a cor, com traço. Por exemplo, isso é uma fotografia dessa imagem. Massa. E eu transformo totalmente essa fotografia tirando do real, sabe? Essa também, então... Então, tu usa Fotografia. a fotografia? Eu gosto de tirar, sabe? Massa. Fotografia de algo que me chama a atenção, assim. Porque eu acho que o artista tem que ter esse olhar também, né? Que eu digo para as brechas, né, do mundo, né? Porque tem coisas no dia a dia que parece banal, mas para você pode ser uma obra de arte. Fotografia é massa, né? Sim. Que é a gente fez uma viagem recente, e o Luiz Otávio,
meu menino, beijo, filho, e dizia, pai, já está tirando foto de novo? Eu digo, cara, eu preciso. Mas o senhor Exato. está tirando foto da pata do bicho. Eu digo, mas é porque aquilo ali me interessou. Exato. Né? Então, tem umas paradas que a As gente coisas não olha... faz sentido, né? Mas para você mas faz. para a gente faz, Exato. exatamente. Então, coisas... E aquele instante, ele vai passar. Na verdade, já passou. Quando você olha, já passou, né? Já foi. E você registra no clique, e aquilo ali, você para o tempo. Exato. Né? Você para o tempo ali. E isso é muito massa. E tu para esse tempo e ainda muda ele. Ainda muda. Tanto é que eu tenho várias fotos salvas, aí depois, quando eu tô assim, eu vou procurar ideia, eu olho as fotos, aí me vem alguma coisa, eu vou, faço, entendeu? Legal demais. Massa. Então, é uma questão que existe, tu pega a realidade e leva ela Pra outra coisa, para assim, outra pra outro dimensão, mundo, né? Para outra dimensão. É. Mundo de Nathalie. Né? É. Massa. Maravilha, maravilha. E a gravura, como é que surgiu aí dentro desse processo? Eu sempre tive interesse na gravura, mas nunca consegui fazer alguma coisa, né? Porque eu acho que tem que ter alguém ali pra te instruir, eu acho, né? E aí, ano passado, eu passei no curso de gravura da Escola de Artes e Ofício, né? Com Ipirajá, Com com Ipirajá, Zakira? com Eloy, com Zakira. E, sim, foi uma outra coisa que eu descobri, assim, que eu me apaixonei. Estou apaixonada até agora, assim. Me apaixonei total, estou até agora fazendo. Estamos planejando a exposição aí. Então, é uma coisa que eu estou, assim, procurando cada vez mais aprofundar, sabe? E estou colocando em outros trabalhos também, misturando com a pintura, misturando com o bordado. É um processo incrível, Sabe? né? É um processo. incrível, incrível, incrível. Você demanda um tempo ali que realmente precisa de um tempo para fazer, e eu achei isso muito reconfortante, sabe? Você tá Do ali processo? do processo, é. E você ter que imprimir várias. É a minha dificuldade, porque você tem que ter disciplina, né? É. Você tem que aguardar. Eu estou conseguindo isso lá na cerâmica, eu estou, de certa forma, né? Porque quer queira, quer não queira, o Jeová Siebra, um abraço para o Jeová, ele conclui muito a questão da queima, do forno e tal, né? E também tem um processo na cerâmica. A gravura eu acho que é mais ainda, porque você tem que ter paciência, né? Mas é uma coisa mágica, né? É Você mágica, é imprime mágica. ali. E você, às vezes, não sabe quando vai sair a impressão. Aí você faz, aí você vê, tem que mudar alguma coisa. Não, eu vou deixar assim mesmo. Às vezes, tem algum erro que eu acho interessante também manter, um traço que fica no fundo. É sempre uma surpresa, É sempre né? uma surpresa. Sempre uma Apesar de surpresa. você ter feito ali, sempre uma surpresa na hora de imprimir mesmo, né? Massa. É muito massa. E a galera lá do ateliê, lá da Escola de Artes e Ofício, é muito massa, né? É uma segunda casa, assim, realmente. E é muito legal, porque a gente meio que trabalha em coletivo ali, né? Porque tem um ateliê livre, né? Que a gente tá ali, sempre tem gente para conversar, para trocar ideia. Tipo, eu faço a impressão, eu mostro lá pro Pirajá, né? Pro Gerson. Um beijo, Gerson. Que eu acho que considero quase um pai, assim, que ele é incrível, assim. Sempre dá, fala, isso aqui tá Uma legal. generosidade incrível, né? Incrível, O Ipirajá, o Eloy, Todos, Silvano, o Zakira, a galera acolhe muito. E o Ceará tem uma história de gravura por conta dessa galera, né? Claro Com que tem certeza. outros aí, mas persistiram, que persiste. Aquela casa é linda, né? Ali na Graças ao Francisco Eloy, né, que Sá. trouxe também. Então, Pois é, graças a ele a então, gente tem esse pronto. Trouxe espaço. prensa e tal, Trouxe tudo, aquela exato. coisa toda. E está formando gravadores, né? Com E a certeza. gravura do Ceará é muito forte, né? Os meninos têm... Silvano Tomás viajou recentemente, salvo engano, para a França, para mostrar o Sim. trabalho. O Pirajá está sempre sendo premiado aí em exposições internacionais, né? E outros artistas, uma galera que sai de lá do ateliê e mostra o nosso E trabalho mostra fora, né? Então pro a mundo gravura mesmo. aqui é muito forte, né? E é outra forma de você se expressar. Que acaba que a gente tem vários suportes, mas a gravura ela mostra uma... Eu vejo um certo regionalismo, né? Eu vejo uma parada ali, quando você... Qualquer que seja a gravura, ela tem uma questão de manualidade mais forte. E deixa mais acessível, né, Nathalie? Em termos de grana mesmo. Sim, mais acessível, com certeza. Porque a pintura acaba que o artista vende um pouco mais caro. Encarece, pelo material mesmo, né? Pronto. E a gravura dá acessibilidade à arte. Com certeza. E essa questão da venda, falar em venda, como é que tá? Tô vendendo bem, assim. Que massa. Terminei o curso, já fui atrás de feira, participei de feira, tô indo atrás disso, é bem massa. Massa. E dá certo, né? Dá certo. E dá certo. O negócio é focar, né? E é o que eu digo sempre para a galera aqui. Tem que vender e a galera tem que comprar para sustentar a arte. Sim. Né? Porque artista tem boleto para pagar. Com certeza.
E se E tem. muitos, né? E muitos, E né? muito, é. Então, Só de material, né, que a gente paga. a arte é cara, É. o material e o tempo, né? E o tempo, E o exato. tempo, você está disponível ali para criar para a galera. O artista cria para o mundo, né? Isso tem muito valor. E eu digo para a galera, a arte é patrimônio tanto de poesia quanto financeiro. Material e imaterial, né? Você compra uma gravura, compra Você uma compra uma parte do mundo pintura, daquele artista, assim, que pronto. ele tá dando acesso, né? Eu acho que é isso. Isso. E aí você leva tem uma parte beleza para daquilo. casa. E só você vai ter. Pronto. E eu digo, é uma parada bem egoísta, né? Porque, no bom sentido, mas comprar um trabalho da Nathalie Olivier, só você vai ter aquele trabalho. É. O pessoal pergunta, por que que a arte é tão cara e tal? Cara, porque é único. Até os diamantes são iguais. Exato. Mas a obra de arte, ela é única. Se você comprar esse trabalho, só você vai ter. O valor é único. Se alguém quiser ver, vai ter que pedir a você. Então, o grafite, ele deu uma certa acessibilidade, né, e tal, foi para as ruas. E mesmo o grafite voltou para dentro das galerias, né? Sim. Então, o cara pinta ali, faz um grafite massa e tal. Irlan Moura, abraço para o Irlan, faz um grafite massa ali. Mas quem quiser comprar um trabalho do Irlan, vai comprar e vai levar aquele trabalho para casa e só você vai ter aquele Só trabalho. você. Então, por isso que a questão de economia mesmo, né? Quanto maior a escassez, maior o preço. Maior né? preço, é. Então, é isso. E tem que ajudar os artistas a permanecer. Com certeza, artes locais é muito importante, né? Você fazer parte disso, né? Ajudar como puder, conhecer, né? E também se divulgar, no caso, né? Eu sempre Isso. tive dificuldade de me divulgar porque eu sou um pouco mais introspectiva. Não tenho muita paciência com rede Rede social. social, como eu te falei, né? Deixo tudo sem notificação. Mas eu tô tentando, assim. Deixa tudo sem notificação. O celular no silencioso. Silencioso, Desde que comprou. Foi? Desde que comprei. Rapaz, Tiro eu notificação ia de dizer. tudo, tipo... Eu não tenho muita paciência, assim, pra... Cadê a Nathalie? Ela Esse não está mundo. aqui, está no mundo onírico Tô no dela, mundo, né? no meu mundo, exatamente. E lá não recebe Aí eu chamada. tenho que me forçar a estar nesse mundo, né? E lá não recebe chamada, lá não tem internet. Então, quando eu fui te convidar para o Hashtag Arte, aí o Zakira, a gente batendo papo, eu disse, Zakira, não estou conseguindo falar com ela. Ela disse, cara, eu também estou aqui tentando e não estou conseguindo. Mas nesse caso eu estava dirigindo, né? Então, mas eu avisei. Aí eu disse, não, ela deve estar ocupada. Aí eu disse, olha, Zakira, estava no mundo onírico, quando eu estava dirigindo, né? Mas é interessante que tem artistas que estão sempre na rede, né? E na rede social, hoje é o Instagram que funciona, né, como galeria para todo mundo. E a gente não tem como se furtar disso. Exato. Porque é onde o artista mostra, mas é trabalhoso. Muito trabalhoso. Eu acho chato. Eu acho também. Eu acho muito chato. Depender disso para mas é necessário. Pois é. É necessário que é onde você divulga, é onde a galera vai conversar, vem conversar com a gente, vai conversar com o artista, tirar dúvidas sobre o trabalho. Pois é onde a gente tem a referência da chancela. Quer queira, quer não queira, né? Do que a galera está gostando e tal. Não que a gente fique preso nisso, mas é legal. Eu estava conversando até com uma amiga artista, né, que ela está conversando sobre isso, que é uma questão muito grande, né, entre a gente, porque a gente geralmente é mais do manual, da coisa ali, né, de fazer com a mão, não dessa coisa digital. E aí ela falou que a gente tem que tentar ver de uma forma divertida, pelo menos para... Exatamente. Tem que tanto, transformar. tanto é que eu formei esse projeto no ano passado, do Caderno de Artista, que eu criei um Instagram e um blog, né, para escrever sobre isso. Eu vou entrevistar os artistas e vejo os cadernos deles, né? Como é isso? Porque eu acho muito interessante você sair um pouco desse coisa só do digital, mas também se ler voltar a ler um blog, sabe? Tipo, massa. Então tem um projeto. Tem um projeto. Caderno. O Instagram é caderno de _artista, né? Massa. Que eu... a parte separada a parte do meu, assim. Entendi. Que eu convido alguns artistas, né? Eu vou no ateliê deles ou no local onde eles trabalham. Que massa. Converso com eles, aí vejo os cadernos, tiro foto, registro, filmo. Aí faço um videozinho, escrevo no blog, né? Sobre isso. Porque eu acho que é interessante o caderno, porque é a essência do artista estar ali, né? Você sabe... Quando você vê um caderno, você vê como se fosse esse mundo interno, mas também vê muito mais. É muito intimista, né? Tanto é que tem artista que não mostra se não quiser. Então, eu acho muito interessante ver esse mundo em criação, assim. É a intimidade. A intimidade, é o esboço, total. Né? Exato. Eu estava conversando com o Ediel, um abraço para o Ediel. E vem da literatura também, um pouquinho diário, né? Vamos dizer assim. Mas ali, eu estava falando com o Ediel, que é galerista, e eu dizendo para ele que eu dou muito valor ao esboço.
dou muito valor ao caderno de artista. Eu dou demais. O que o cara tá desenhando aqui É o cru, né? É uma coisa e é o espontâneo. Ali está o verdadeiro. Não que Exato. o desenho, a pintura que a gente faz, essa aqui, não seja verdadeiro, é verdadeiro. Mas o esboço, o caderno de artista, ali você está sem pretensão nenhuma. Exato. Ali você está só exercitando a alma. E aí o cara faz o esboço pretensioso, ali está a tua grafia verdadeira. Ali está a tua digital, né? É muito valoroso isso. Então, eu particularmente, o cara diz assim, rapaz, tu prefere qual? Um esboço da Nathalie ou essa pintura ali? Cara, me dá o esboço. Porque eu acho que o esboço ali está a radiografia. Eu acho do incrível quando artista. vou à exposição e tem um caderno lá do artista. É Tem incrível. imagens. Eu acho incrível, porque você realmente Nossa. vê o que é formado aquele artista, sabe? O que é que ele Verdade. pensa, de onde vem, às vezes. Verdade. É. Eu nunca, assim, o meu caderno de artista era com folha solta, porque eu pegava É uma pedaço forma, de papel. né? Mas o Júlio Silveira e a Alana, abraço para o Julinho e para a Alana, tem um projeto também que é o caderno de artista que eles fazem exposições. O Júlio Ah, sim, sim, sim. tem o caderno que é da bananeira, né, das folhas de bananeira, e Incrível. a galera faz as exposições, e a partir daquilo eu comecei a ter o próprio caderno, né? É muito e importante. É muito massa É. aquilo ali. É uma Tanto que- ferramenta, né, para o artista. Exatamente. Tanto que, quando eu fui para as exposições, eu deixei várias folhas em branco e procurei fazer, não para a exposição, mas para o dia a dia, porque eu acho que o caderno do artista tem que ser esse cotidiano. É. Porque se você pegar o caderno do artista e pintar propositadamente com o seu trabalho, ele passou a ser uma obra e não o caderno O caderno foge da propriamente perfeição, foge dessa coisa Pronto, ideal, né? Pronto, Tipo, ele passa a ser proposital e deixa de ser essa tem que mostrar o erro espontaneidade. mesmo, tem que mostrar o Pronto. feio, né? E o vamos dizer assim. estudo. E o É, estudo, estudo, é. né? O estudo que você pensa, alguma coisa que você não está nem a fim de pintar, mas você está ali exercitando, né? O que você não tem coragem de mostrar, Exato. que você não mostraria. De como um diário mesmo, Você não mostraria para ninguém. É. Muito Por isso massa. que eu acho interessante isso e vou continuar esse ano também. E esse projeto surgiu quando? Ano passado? Acho que em fevereiro, março, por aí. Aí Certo. todo mês eu tento fazer um artista. Certo. E de onde veio? Assim, cara, eu vou começar, tu viu o caderno de alguém, foi a partir do teu caderno, foi do Então, nada. eu acho que era porque era um interesse meu, assim, da autobiografia, sabe? Entendi. Porque o meu Então TCC, tem por a ver, exemplo... de repente, com o teu projeto, tua pesquisa, Por exemplo, o né? meu TCC foi sobre um diário da Pronto. Maura Lopes Cansado, que ela ficou Entendi. internada em hospícios e tal, e esse diário ela relata sobre isso, que é um tema também que eu gosto muito, né, da loucura. Sobre quem? Maura Lopes Cansado, Certo. uma escritora jornalista que escreveu um diário quando ela ficou internada em hospícios lá no Rio de Janeiro, antes da luta manicomial, aquela coisa toda, né, que sofreu Entendi. violências e tal. E eu sempre gostei muito dessa parte autobiográfica, e eu acho que o caderno de artista é muito autobiográfico, assim, muito. Puxa, e a pessoa escrever um diário enquanto está internada em um Você imagina que manicômio, é pelo amor de Deus, é uma pegada muito densa, né? muito pesado também. E aí você, a partir, pelo menos é como eu vejo, a partir do que alguém escreve um diário em um manicômio, essa pessoa está lúcida. Eu não consigo enxergar, Lia Sanders, isso aqui dá uma roda de conversa aqui, artista, Não, esse tema psiquiatra. Como é que alguém que está no manicômio, num hospício, que a galera que eu acho que nem Registro usa, que sofre ali para... não usa mais nem esse termo, né? Essa questão dos manicômios estão Isso. sendo abolidos, né, e Isso. tal. Mas como é que alguém escreve um diário? É como se ali tivesse no processo psicanalítico mesmo, né, de autotratamento, né? Que coisa e o dela também formidável. foi muito para mostrar as violências que ela sofria, né? Porque não eram registradas, e aí como se fosse realmente uma forma de mostrar, assim. E aí Mas ela... aí é uma lucidez imensa. Total, né? Porque você Muito, tem consciência. Porque a gente, quando se pensa em alguém que chega no ponto de ficar internado, é porque a pessoa, E ela se auto-internou. ela que foi. Foi. Caramba, que coisa formidável. Depois eu vou dar uma pesquisada. É muito bom, é muito bom. É muito Muito massa. interessante. Eu gosto muito desse tema, assim, de loucura, porque eu acho que a gente sempre tá no limiar, assim. O que é ser louco, né? Tipo, no dia a dia, assim, o que a gente tá vivendo hoje em dia, às vezes parece uma coisa... Eu acho que sanidade é utopia. Então... Essa questão de você dizer... Aí me interessa muito esse tema, sabe? Ali é são, ali é bonzinho da cabeça. Não tem. Pois é. Não existe, né? Eu acho que puxou, nasceu, chorou ali, pronto. Já tá nessa loucura que é esse mundo aqui, né? Porque é a questão de desafio, né? Estar vivo. Eu acho que eu vejo que os artistas, a gente fala muito disso, né? O teu trabalho fala disso, Então, né? exato. Essa questão do presente e do ausente,
do que é real, do que não é real, do que está aqui, do que é onírico, né? E a gente vive, todo ser humano vive nesse limiar. O artista, o que ele faz é analisar isso, né? O que eu acho que todo artista, no seu trabalho, fala muito disso, do que é e do que não é. E isso é muito da questão da loucura, da sanidade. Então, sanidade, eu acho que é utópico. Também. A gente busca, né? É. A gente busca. Falar em sanidade, vamos começar a mostrar os trabalhos da Nathalie. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro? Essa é Massa interessante. demais, Foi a primeira cara. pintura que surgiu na época da pandemia, assim, que deu abertura a essa série de A trabalhos, pandemia sabe? transformou todo Total, mundo e eu acho que muito mais os artistas, né? total. Os artistas, né? Foi o que me salvou da pandemia, foi pintar, assim. Foi a época que eu mais pintei na minha vida. Totalmente. Mergulho. Lindo, cara. Lindo. É óleo ou É óleo, é. É óleo? Só pinta óleo ou Não, hoje em também... dia eu tô mais eclética, né? Pintando com acrílica, Mas começou pastelioso, no no óleo. óleo. É. O óleo tem Sempre uma tive interesse questão... nesse óleo, porque eu acho muito interessante como ele custa secar. Sofro muito com cheiro, né? Que eu tenho um nariz bem sensível. Pois é, a Mas questão da saúde, da né? saúde, é. Porque é muito complicado É. para Apesar a de saúde. usar máscara e tudo, ainda assim, É. Hoje em dia melhorou já melhorou, né? o Mas, tal, mas mesmo assim agride, né? É agressivo. E a acrílica, ela seca quase instantânea, né? é Tá? complicado também nessa questão, mas eu tô gostando também de trabalhar com aquele. Nossa, lindo o trabalho. Né? E a questão das... São libélulas, né? É, liberar os alienígenas aí. Libélulas alienígenas e tem uma fenda, né? Que É, como tem se a fosse a questão abertura do mundo dela, né? Desse mundo externo também. da mulher ou da libélula? Ou das duas? Dos dois. Dos dois, né? É. Massa, cara. Lindo demais. E uma cor forte, né? Vibrante. Não, eu gosto muito de cores saturadas, assim. Massa. Lindo demais. E tem a questão do figurativo, Aham. que eu dei uma olhada, tá presente no teu trabalho, mas tem uma pegada de abstração aí também, Eu né? acho muito interessante a abstração. Eu acho que é uma forma de você se soltar e... O que eu acho muito difícil, assim, você se desprender dessa parte figurativa. Totalmente eu ainda não consigo. Eu quero chegar um dia, assim, mas... buscar a liberdade, A liberdade. É você não ter medo do que vai acontecer na tela, né? né? E é muito difícil por conta do equilíbrio. De você conseguir um equilíbrio É, você pode falar, né? Mas que interessante. ninguém... Mas aí o meu trabalho eu nem considero 100% abstracionista, porque justamente por conta dessa dificuldade É muito que a difícil. gente tem de se libertar, até porque o Ceará, eu acho que a gente aqui tem um apego, tem uma questão regional mesmo, configurativo, né? É. A gente, por exemplo, eu sou apaixonado por arte naif, e o naif é essencialmente figurativo, conta a nossa história e tal, né? E aí você se desprender para ficar assim, você vai na exposição e vê um trabalho todo vermelho, e diz, cara, que genial. E aí você começa a entrar na textura e a mergulhar naquilo ali, mas é uma capacidade imensa de desprendimento. Né? Então, para você chegar lá é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Eu não conseguia. O pessoal diz, tu é abstracionista. Cara, tem muito símbolo ainda no meu trabalho, né? Não A gente chegou vai lá tentando, ainda, né? a gente vai tentando se desprender. Mas aí você tem um recorte no trabalho e ali você tem um outro trabalho de abstração, né? Lindo demais. Vamos para frente? Muito lindo. Essa é uma gravura que fiz uma experimentação assim com tronco, sabe, que está embaixo. E aí você vê a abstração, né? Pelo menos eu vejo uma questão que aí você tem um recorte, mas tem também tem uma abstração bem Mas forte. você consegue ver porque umas formas, né? É esmaecido. Gravura é muito massa, né? Isso aí não Estilo. É estilo? É uma mistura, porque tem um tronco embaixo, eu passei a tinta, aí tem a estilo, que é esse corpo, e tem também o linóleo, né? Que é esse coração no É uma meio. mista, né? Uma mistura. Técnica mista. Muito massa. De uma sutileza incrível. Lindo. E aí você deixa o vazio, né? Aí eu gosto de trazer cor também pra gravura. Não só deixar o preto, sabe? Entendi. Porque pra mim a cor é muito importante. Meio que traz um caminho, assim, de narrativa, né? Eu gosto. Aí tento trazer pra gravura também. Apesar de dar mais trabalho, mas eu gosto. Eu acho também que dá muito trabalho você falar sem cor. Pelo menos, eu tenho mais dificuldade de falar sem cor do que com cor. A cor dá um caminho. Dá um caminho, é. Como tu disse, a cor dá um caminho, né? Lindo demais. Vamos para frente. Massa. E aí é de fotografia? Também. Você vê...
é interessante a gente conhecer o processo da artista, que aí a gente começa a identificar e entender como é essa questão do real e do onírico, né? Que aí você tem a fotografia, que você, como a gente agora já sabe que isso vem da fotografia, e aí você vê a desconstrução, né? Muito massa. É acrílica essa aí? É acrílica. É, com a pegada assim meio de aquarela, né? Esse Deu aí eu uma quis aguada, experimentar né? esse translúcido, sabe? Uma coisa assim mais... Muito bom. E essas pessoas são fotografadas assim, elas sabem que estão sendo fotografadas ou é do Não, não, acaso? não Não? sabe. Tem muita da minha família que eu tiro foto da minha mãe e tal. E ela não está nem sabendo ali que Eu está mostro pra ela, às vezes eu mostro a pintura lá e virei obra. Não consigo. legal. Aí cobrar os créditos aí. É. Lindo demais, cara. E uma paleta bem diferente, né? Uma paleta bem Isso aí foi diferente. quando, acho que 2023, que veio uma paleta muito reduzida pra mim, assim. É aquela Entendi. coisa que a gente não sabe de onde vem, né? E aí eu quis trabalhar só com rosa, azul, uma coisa meio assim. E que remete à gravura, né? É. Porque assim, a gravura acaba que são reduzidas. Você tem ali, você não tem disponível, nem consegue colocar muitas cores na gravura, né? Então, esse trabalho, pelo menos é como eu vejo, Aí eu quis ele trabalhar, assim, tem com as cores mais limitadas. pronto, E ver o que é que dava. bem particular mesmo, bem particular. Lindo demais, cara. Muito, muito bom, um movimento muito grande. Essa também é Aí uma a gravura. gravura, serigrafia, que eu fiz lá com o Zakira. Serigrafia, o Zakira é mestre da serigrafia, É. né? Aí eu fiz em Muito azul bom. também, Muito bom. lá no ateliê. As séries, tira quanto? Em cada série tira quantos? Aí depende. Eu tento tirar no máximo uns 20, assim, que é bem trabalhoso. Entendi. Mas Quanto menos, mais valor tem. também né? é. Quanto menos, Porque se tiver só 10, né? massa. Vale mais. Rapaz, tô ficando com vontade de voltar lá para ateliê. Volta, vamos receber Ficando você com lá. vontade de voltar para ateliê. Muito massa. Ali é incrível, né? E você consegue colocar o seu trabalho Na gravura. na também. gravura. O que você tem ali, você Eu consegue tento levar trazer isso pra gravura. para gravura, né? Muito massa. Vamos para frente. Lindo demais. E aí, é óleo essa aí? É óleo, é. É diferente a textura, né? É, total, né? É Eu diferente. acho lindo demais a textura. É diferente a Por textura. isso eu volto a trabalhar com óleo. Massa. Essa também é de fotografia que eu tirei lá de onde eu moro, uma árvore. E aí E eu essa fui... pessoa estava sentada na. Não, essa pessoa já não existia, eu coloquei depois. Entendi. Mas a árvore Existe. estava lá, então tem essa coisa de trazer alguém para aquele, É, essa para criatura aí aquela que... cena, né? Falando em criatura, eu só É porque, pra mim é uma criatura, assim, que não tem um rosto, tem uma forma, mas não sei quem. que veio do universo paralelo, né? Eu só fico lembrando da série lá, eu lembro às vezes, tu fala. Frankenstein? Não, também, mas da Stranger Stranger Things, Things? né? Que são Ah, sim, o mundo tem invertido, um né? mundo invertido, né? E eu vejo que todo mundo tem essa questão de um paralelo, né? O seu paralelo. Eu vejo muita questão da intimidade também, né? Que o que ninguém alcança, né? É. Todo mundo tem essa questão de seres e de outros eus que ninguém consegue alcançar, né? E muito denso, muito lindo, Nós cara. somos muito complexos, né? Ninguém entende, não. Pois é. Não é não? Ninguém entende, não. Massa demais. E a abstração, de novo, que eu vejo. Se você fizer o recorte ali para cima, né? Você tem uma abstração. Lindo Aí eu demais. quis fingir um pouco do real do que seria uma folha, né? Sei lá. Eu gosto de Qual o tentar. tamanho desse trabalho? Nossa, acho que é 80 por 60. Mas tá contigo ainda? Tá. Tá? Maravilha. Lindo demais. Tem saído mais as gravuras ou mais as pinturas ou Depende, assim, mas acho que é mais as gravuras as ultimamente. gravuras, né? São mais acessíveis, não tem como, né? Acaba que vende mais. Essa foi a Olha primeira que gravura que eu massa. fiz lá no curso de estilo. Massa, cara. Aí eu quis fazer essa mulher com flores nascendo nela. E Corpo solo. tem a cara do teu trabalho, né? Essa É. questão dessa parada do sonho. É. Corpo Solo. solo. É autobiográfico? Essa mulher fala de ti? Fala como é? Eu acho que fala também. É, né? Não tem como. Eu trabalho muito com essa questão de flores nascendo, sabe? No ser vivo. Porque a gente está ficando no mundo tão automatizado, sabe? Eu gosto de pensar nesse corpo mais orgânico, uma coisa que pode ser além do coisa física, assim, sabe? O mundo ficou muito tecnológico, Muito né? tecnológico, é. E é uma coisa que eu estou trazendo agora mais para o meu trabalho também, essa questão de tecnologia, orgânico, o que é ser humano.
Essa antítese, né? É, Massa. me interessa muito esse tema também. Muito bom. Vamos para frente. Vai crescendo, né? O trabalho vai... E você começa a conseguir falar que tem artistas que o cara coloca um cavalete numa praça e ele pinta a praça. Pronto, ali ele fez um recorte, fez um registro e tal. Mas quando você tem uma narrativa, acaba que você... eu vejo muito como filosofia. Penso muito na questão da filosofia. Acaba que você fala para o mundo, se expressa a partir daquilo. Uhum. Então, é o que você está pensando na época. O É. trabalho fala dessa tua análise de mundo. E agora, total, assim, o que vem me incomodando muito. Aí você acaba trazendo para o trabalho, né? Essa questão da tecnologia. Enfim, a gente está voltando cada vez mais também para o manual, né? Procurando sair um pouco dessa coisa tecnológica, mas ainda assim a tecnologia tenta engolir muita gente, né? E numa época de inteligência artificial. Artificial, né? Nem se fala, então. Tenho usado para outros tipos de trabalho, né? Eu tenho um trabalho jurídico paralelo, e aí às vezes eu faço algumas pesquisas e tal, e algumas pesquisas inclusive de arte, né? A inteligência artificial, ela ajuda muito, né? Para mim funciona como uma secretária, eu até chamo de Gepeteia, que aí, Gepeteia, procura isso aqui para mim. E aí eu fiz uma pesquisa e mandei para quem me pediu, e aí disse, não, mas demorou muito. Eu digo, rapaz, é inteligência artificial, não é inteligência atômica. Não chegou nesse ponto. E é porque ainda. é rápido, artificial, né? Imagina se fosse só a gente pesquisando. E a gente hoje, muito embora seja rápido, a gente quer mais rápido ainda. Mais rápido então, ainda, que a gente vai se acostumando. Essa sede do ser humano Exato. de tecnologia. Eu digo muito que, cara, porque é que tem... o pessoal fala de capitalismo, de socialismo, cara, o capitalismo é muito ligado à questão da tecnologia, pelo menos é como eu vejo. Porque o cara não tinha carro com ar-condicionado, aí começou a ter carro com ar-condicionado, aí ninguém quer mais carro sem ar-condicionado. A própria casa, e aí você tem um celular que é lento, aí do que você compra um celular mais rápido, você não quer voltar mais, e aí vai. Então acaba a rede social da mesma forma, fica todo mundo refém. Todo mundo refém. Né? Devido à comodidade. O ser humano quer comodidade. Quer comodidade. Né? Que isso aí gera, assim, não sei se eu posso falar essa palavra, mas um certo conforto. Né? Porque você tem essa questão de estar tudo à mão. Total, né? comprar tudo pelo celular. Pronto. Você pergunta, você não olha mais relógio, você pergunta, fulana, que horas são? Aí Google, que horas? Que horas são? É punk, né? Mas isso lhe deixa refém. Deixa. E lhe afasta da natureza. Exatamente. Ele afasta da natureza. E eu acho que a natureza é essencial. Por isso que eu gosto de trabalhar essa coisa do orgânico com o ser humano, assim, que é a gente, né? E o artista tem muito essa função, né? De alertar e de falar. E o nosso trabalho é manual. Tem trabalho que é infogravura. Por isso que eu acho que é tão importante ter o trabalho manual. Porque a gente foge desse mundo que não é real, na verdade, né? E eu estou percebendo que as pessoas têm procurado cada vez mais cursos, assim, coisas para fazer com a mão. Manualidade. Porque estão percebendo que alguma coisa está faltando. Pronto. Tanto que a gravura está em alta, a cerâmica está em alta. Para você ver. Porque você precisa ter Você precisa ter uma coisa assim. É o fazer, né? De você fazer. Né? Muito massa. É incrível. Demais. Esse é o processo daquela tela lá. Da tela que tem o... Isso, é que tem um garotinho ali. Garoto azul. A criatura azul. Muito bom. Pinta no chão? Eu pinto em qualquer... No chão, na parede. Depende de que eu tiver vontade na hora. Interessante pintar no chão, né? Emília Porto, né? Ela sempre dizia, Marquinhos, bota no chão, coloca no chão, a gente joga tinta e tal. É outra visão, né, Nathalie, do trabalho. Eu tô gostando de fazer isso agora, botar o tecido da tela no chão, tacar tinta para fazer o fundo e depois trabalhar em cima, assim. Entendi. E aí depois vai pro cavalete ou pra parede, né? Massa demais. Vamos pra frente? A gente vai testando coisas novas, Muito né? bom. Aí lá no ateliê também, fazendo gravura. É uma descoberta, né? Cada vez que Não, você... isso aí abriu um mundo novo, assim, real. Muito bom. Trabalha sempre de máscara? É bom, né? Porque o cheiro da tinta é forte, pode fazer mal também se você tiver muito contato. Luva também. É um EPI, né? EPI, tem que ter, né? Tem que ter. Ainda mais quando é, por exemplo, gravura em metal, né? Que tem com ácido, então é importante se proteger. Esse cuidado, né? Muitos artistas tiveram problemas justamente por não usar... O Eloy sempre avisou, assim, que sobre isso. EPI, né? Você respirar muito, você pode ter depois problemas futuros, né? É um cuidado. Muito embora esse contato... Eu uso tinta acrílica, a minha esposa sempre dizia, cara, tu não pode deixar porque passa. Mas é complicado, porque
se você bota luva, você perde o contato, né? É. Então você tem que saber Dosar, dosar, né? né? É. Tem que saber dosar. Vamos para frente. Massa demais. Olha aí a cor presente, É. né? Essa foi uma gravura também, que aí eu fiz no linóleo, né? E fui costurando com um quebra-cabeça, assim, com as cores. E essa questão Aí já do, entra essa questão do ser humano, do e do orgânico. orgânico e Isso, da natureza, né? Da planta ali, tem uma isso. questão bem Já estou interna. começando, já. Isso aí foi desse ano, né? Então Então já está já mergulhando tô mergulhando, né? nessa pegada, né? Massa demais. E aí tu preencheu o fundo do trabalho, deu outra pegada. Muito bom, muito bom. Parabéns mesmo, massa demais. E essa borda, ela está presente em alguns trabalhos, né? Eu gosto de fazer, às vezes, uma borda. É, Parece que você coloca no centro, assim, uma coisa... Você é obrigado a olhar dentro daquela você perímetro, direciona, né? Vamos né? dizer assim, Você desligação. direciona. É. E dá uma pegada pop, é uma questão É, né? bem tua, né? Pessoal, vira marca. A questão da marca é importante, né? Você ter o cara olhar e dizer, cara, esse trabalho não necessário. Eu não vejo isso como necessário, porque tem trabalho que você olha e se não tiver assinatura, se alguém disser, você não sabe que é do artista. Mas você ter algumas séries que o cara olha e diz, cara, isso aqui é da Nathalie. É legal, né? É. Legal. E aqui eu já vi alguns trabalhos, essa borda, muito massa. Muito bom, dá uma pegada diferente. Vamos pra frente? Lindo demais, cara. Essa Poxa, também, a gravura. muito bom. Isso é um vermelho e É, um um laranja, vermelho. né? Muito massa. E tem uma pegada central, né? Nas gravuras eu tô vendo uma pegada central. Isso é estilo? Essa é linóleo também, Linóleo? linogravura. Explica pra galera aí o que é uma linóleo. Linóleo é como se fosse uma borracha, um couro. Que ele é mais fácil de fazer. Muito mais liso, assim, do que a madeira. Do que a madeira, né? Madeira é mais Mais trabalhosa. punk, Eu né? gosto também, mas depende do trabalho. Quando é muito detalhezinho assim, eu gosto de fazer no linóleo, às vezes. Que é... Entendi. E é mais, assim, o que é que tira mais no final? Dá na mesma, se pegar uma série, se fizer na madeira ou no linóleo, o que Se rende a madeira mais? for boa, a madeira dá mais. Eu acho que o Rende linóleo ele mais, né? pode ir amassando, sabe? Aí vai perdendo. Entendi. É, Lá na escola aprende todas as a técnicas, gente né? aprende. Já está com mais de um ano lá? Não, vai fazer um ano ainda. Porque eu Passou, fiz em junho, eu acho, né? Do ano passado, então. já passou por um monte de coisa, né? Então já O curso lá é bem completo mesmo. serigrafia e Serigrafia, tal. gravura em metal, gravura em pedra, litografia, estilogravura. Eu fiz em pedra, né? Porque eu Não, em tive pedra é por incrível lá. também. Eu quero me aprofundar esse ano. Até falei com o Gesso já, quero me Eu tô aprofundar. com vontade de mexer com estilo e com linóleo, que eu acho que é mais tranquilo para quando Linóleo a é mais gente tranquilo pra e você. quando você mexe com desenho, né? É mais A tranquilo. gente que curte o desenho, Bem vamos mais. pra frente. Muito massa, cara. Lindo demais. Caramba, que trabalho massa, hein? Eu gosto de trabalhar também com, como eu falei, bordado e também pendurar algumas coisas na tela. Esse também faz parte da série lá desse mundo, sabe? Esse é é o Pescador de Sonhos. E essa parte, aquele detalhe ali, ele é sobreposto? Ou da... As bijus ali? As É, bijus. eles são costurados na tela, né? São pendurados assim. Que massa. E pelo menos eu olhando daqui, eu pensei que era um Pintado? detalhe pintado. Não, é pendurado mesmo. Muito massa. Eu gosto de botar essas coisas esse 3D, né? Muito massa. Como é o título desse trabalho? É o Pescador de Sonhos. Os teus trabalhos sempre têm título? Tem, Sempre coloca? sim. E eu gosto muito de títulos meio poéticos, assim, que acho que constrói esse mundo, sabe? Dão O sentido, Pescador de assim. Sonhos. É. Massa demais. Nathalie, muito obrigado. Vou fechar o hashtag arte com esse Pescador de Sonhos. Agradeço demais. Porque o teu trabalho realmente leva a gente para um universo paralelo. Essa pegada do onírico realmente tá muito presente. Massa demais. E essa questão da gravura, ela dá uma certa mais realidade, mas permanece no sonho, né? Tua pintura é muito forte. A gravura também, mas essa pegada do onírico é punk. E eu jamais pensei que ali que era Não, a bijuteria pendurada. Lindo demais. Muito Nathalie, obrigada. muito obrigado. Massa, uma trajetória incrível. Né? E os projetos, como é que estão? Eu tô continuando com esse projeto, Caderno de Artista, né? A gente está formando também uma exposição agora de gravura com o Gerson, que vai ser em Recife. Também vou participar de uma exposição agora sobre Caderno de Artista. Massa.
que esse ano vai acontecer bastante coisa, assim. Maravilha. E Quem quem quiser me quiser, seguir, pronto, Nathalie, o Instagram, meu Instagram é Nathalie Oliveira, underline arte, sem um E no final, arte. massa. Quiser comprar esses trabalhos lindos, fala Também contigo lá. tenho todo o catálogo já direitinho. Massa, massa demais. Hashtag arte com Nathalie Olivier. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. Viva a cara. arte! Show de